This Paz, is the irmãos, que Deus moment. abençoe a todos em nome de Jesus. Irmãos, sabe por que muita gente é enganada? Muita gente é enganada por manipularem a Bíblia e enganar ela, principalmente no sistema religioso. Eu vou explicar para você por quê. Inclusive é o que acontece hoje, irmãos. O que é muito comum acontecer hoje com relação ao dízimo. Esse dízimo mentiroso que eles pedem dinheiro, porque manipulam e as pessoas, por não conhecerem a Bíblia, não terem uma intimidade, um conhecimento bíblico realmente do que se trata o assunto, acaba se enganando. Então você vai entender como é que acontece essa manipulação, principalmente no sistema religioso. Acontece assim, irmãos, olha só. Eu vou dar um exemplo aqui, vocês vão entender, queridos. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 20, né, a partir ali do versículo 17, fala de Abraão, quando ele chegou lá nas terras do rei Abimeleque. Ele, com medo do rei Abimeleque matar ele, o que ele combinou com a Sara, a mulher dele? Olha, você fala, quando a gente chegar lá, você fala que você é minha irmã, porque se você falar que é minha esposa, essa terra aqui, eles não têm o temor de Deus, então eles vão me matar. E na verdade a Sara era a irmã de Abraão, mas também veio a ser mulher, né? Digamos aí que foi uma meia-verdade, né, que ele contou. E o que aconteceu? E assim eles fizeram, irmãos. Só que Abimeleque, quando tomou a Sara para ser a mulher dele, ele tomou inocente, porque realmente Abraão tinha dito, junto com a Sara, que eles eram irmãos. Então o que aconteceu? De noite o Senhor apareceu para Abimeleque e falou: olha, você tomou uma mulher que já tem dono, que é Abraão, que é Sara. Então você devolve ela, porque se você não devolver, tu e a tua casa, o teu reino todinho vão morrer. E Deus tinha feito o que, irmãos? Tinha tornado as mulheres, tanto a mulher de Abimeleque do rei, como todas as mulheres do reino, estéril. Então elas não puderam ter filhos justamente por causa dessa atitude de Abimeleque. Então Abimeleque, ele se justificou diante de Deus e com razão, porque ele falou assim: Senhor, eu fui inocente, porque Abraão que disse que a Sara era irmã dele, por isso que eu tomei. Eu não sabia que era a esposa dele. Foi eles que me falaram que eram irmãos. E Deus, o que Deus falou para ele? Olha, eu sei disso. Por isso que eu preservei, para que você não pecasse contra mim. Agora devolve a Sara para ele, e ele, Abraão é profeta, ele vai orar e vocês vão ficar curados. Amém, queridos? Então até aqui para você entender. O que acontece no sistema religioso, irmãos? Então eles pegam essa passagem e falam assim: olha, tá vendo? Deus só atendeu a oração de Abraão. Deus só ia curar, ia preservar, não ia matar nenhum rei, nem toda aquela nação, por causa da oração de Abraão. Se Abraão orasse e mais ninguém. Aí o que eles fazem? Aplicam isso para alguém, tá vendo? Se você não pedir para o líder religioso, ou aquele profeta, suposto profetão, uma profetisa, Deus só ouve eles. Eles que têm que orar para Deus te abençoar. Ou seja, aí faz com que você venha se render para aquela pessoa, acreditando que ela é a intermediária e só a oração dela é que Deus vai ouvir, irmãos. Então, ou seja, eles pegam um fato isolado que aconteceu no Antigo Testamento para poder aplicar isso hoje, enganar as pessoas, iludir as pessoas, fazer com que as pessoas se tornem dependentes daquele sistema, ou daquele líder, ou daquele profeta, ou aquela suposta profetisa, né? Isso hoje já não existe mais. Só que existe um porém aí, irmãos, é aí que mora o engano. Por quê? Porque isso aí foi na antiga aliança. E hoje, irmãos? E hoje? Hoje Deus ouve a oração através de quem? De Jesus. O que Jesus falou, irmãos? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, queridos, a gente tem que entender que o que aconteceu, determinados casos isolados no Antigo Testamento, onde Deus se manifestava através de um homem escolhido, um profeta que ele levantava, foi no Antigo Testamento. Por quê? Porque a promessa realmente do Messias não tinha se cumprido, mas hoje não existe isso hoje mais, irmãos. Hoje não existe, hoje não é Abraão, hoje não é Davi, hoje não é Moisés, hoje não é os sacerdotes do templo, hoje não é os levitas que recebiam naquela época dízimo em alimento. Não, hoje é Jesus, irmãos. Então hoje não é mais o líder religioso, não é mais o suposto falso profeta ou a suposta falsa profeta, que isso não existe mais. São coisas que aconteceu no
antiga aliança. Naquele tempo eram outros tempos, naquele tempo não tinha se manifestado realmente o principal de todos, que era Jesus, queridos. Hoje o que importa é Jesus, irmãos, não tem mais ninguém no lugar dele, não tem profeta, não tem rei, não tem Davi, não tem Salomão, não tem Abraão, não tem Isaac e Jacó, não tem Isaías, não tem Jeremias, não tem um líder religioso, não tem a instituição que você talvez frequenta religiosa, o líder religioso, ou esses mentirosos que se chamam de profeta, não tem nada disso mais, que tem é Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, irmãos. Só que muita gente acaba se enganando, se iludindo. Por quê? Porque não conhece a palavra de Deus, realmente o cumprimento das profecias, que hoje no tempo da graça o que importa é Jesus, irmãos. E Jesus, queridos, ele não veio trazer como condição para a gente buscar a Deus nada que você pudesse fazer. Você não tem que dar dinheiro, você não tem que fazer sacrifício, você não tem que praticar esse dízimo em dinheiro mentiroso que eles ensinam, que não tem nada a ver com o dízimo original, que acabou com a destruição do templo, porque não existe mais levitas para sustentar no templo. Isso acabou, irmãos. Irmãos, isso acabou, ficou na antiga aliança. Hoje é pela graça, hoje é no nome de Jesus. E como ele disse, aquela mulher lá no poço, quando ela falou: Senhor, é lá em Gerazim ou é no monte do templo que nós devemos orar? Qual foi a resposta de Jesus, irmãos? Nenhum lugar e nem outro, nem lá em Gerazim, nem no monte do templo, mas os verdadeiros adoradores adorarão como? Agora em espírito e em verdade. É chegado o tempo, mulher, que eles adorarão, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Entende, irmãos? Então hoje é através de Jesus. Então não se iluda, não se deixe enganar quando dizem: vai lá o líder, liga para o líder, ou chama aquela profetisa, aquele profeta. Isso é tudo mentira, irmão. É mentira. Assim como eles pegam esses acontecimentos isolados do Antigo Testamento para enganar nesse sentido, eles usam também para enganar de várias outras formas, de vários outros jeitos. Com quê? Na intenção só de tirar proveito daquilo que você pode dar para eles, queridos. Mas entenda que hoje é Jesus. Hoje todas essas práticas da antiga aliança acabaram, irmãos. Inclusive aquela pessoa específica que Deus falava através dela. Hoje a pessoa específica é Jesus. E você pode, em nome de Jesus, orar a qualquer hora, em qualquer lugar e a qualquer momento. Feche os teus olhos que você vai entrar na presença de Deus. E é Jesus que vai te abençoar, queridos. E não é mais ninguém. Você não precisa de intermediário, porque Jesus é o nosso intermediário. Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós hoje na nova aliança. Não existe hoje um ungidão, um ungido. Não existe. O ungido é Jesus. Lembra quando Jesus começou o ministério dele, que ele entrou na sinagoga, que ele abriu lá em Isaías o Antigo Testamento, que é o que ele tinha na época. Ele leu lá que ele foi ungido para libertar os cativos, pôr em liberdade os algemados, curar os doentes. Jesus é ungido. Não é mais homem não, irmãos. Se existe hoje um sacerdote que Deus levantou, sacerdotes que Deus levantou, esse sou eu e é você, porque o sumo sacerdote é Jesus. A Bíblia mesmo diz que nós fomos feitos sacerdotes para o reino de Deus em Cristo Jesus. Então hoje, através de Jesus, nós entramos no Santo do Santo como? Fechando os nossos olhos e orando ao Senhor em nome de Jesus. Não precisamos mais de ninguém para interceder por nós, de ninguém especial levantado, irmãos, para interceder por nós, queridos. Se liberte das algemas do sistema religioso, irmãos, que se aproveita do Antigo Testamento, como casos esses que eu te falei de Abraão, que Deus só ouviu a oração dele para dizer: tá vendo? O líder, se você pedir, ele vai orar e Deus vai ouvir. Não tem líder, tem Jesus. É o nome de Jesus que cura, liberta e salva e abençoa nesse mundo ainda. Amém, queridos? Que Deus possa abrir a tua mente, que você possa se libertar e ter a consciência de que o que você precisa é do conhecimento da Bíblia na tua casa mesmo, você orar, buscar o conhecimento de Deus na fonte, direto, limpa, sem manipulação, na tua Bíblia que você tem na tua casa, e ter a tua comunhão com Deus em obediência, fazendo aquilo que você sabe que agrada a Deus. Amém, queridos? E ser confesso em Jesus como teu Salvador, porque somente Ele, irmãos, é que importa hoje, mais nada e ninguém. Amém, queridos? Então não se deixe enganar por esses, principalmente no sistema religioso, que se apodera da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, para manipular e te enganar. Só para quê? Tirar proveito de você. Amém, queridos? Se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixa um like, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus.